Olá a todos, eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, e agora vamos observar a nossa aula 14, que é a aula de revisão. Vamos dar início à nossa aula. Muito bem, vamos iniciar a nossa revisão, vamos relembrar alguns conteúdos que foram estudados e vamos iniciar relembrando aí sobre a lei e a importância do planejamento familiar. Lembrando que é um direito de todos e que temos aí a lei de 9.263 de 96, que traz aí para a gente muita informação sobre esse direito, que está relacionado ao planejamento familiar. E aí, em relação a esse planejamento, o Estado ele deve assegurar acesso a informações, métodos contraceptivos e serviços de saúde para que cada pessoa possa fazer escolhas conscientes. A gente observa também que nenhuma forma de controle de natalidade pode ser imposta. É proibido limitar ou coagir pessoas na decisão de ter filhos. Então, é importante a gente ressaltar que essa lei, essas informações, esses métodos contraceptivos, eles estão ali dispostos, estão no SUS, existe ali o Estado que propõe, que ele divulga, na verdade, informações. Se você quiser ali algum método contraceptivo, se quiser alguma informação relacionada ao planejamento familiar, existe uma equipe de psicólogos, assistente social, que está disposto ali a conversar com você, com o seu parceiro, a mostrar para vocês também opções de métodos contraceptivos, tá? Então, o Estado ele deve assegurar tanto essas informações que estão relacionadas ao planejamento familiar, quanto métodos contraceptivos, como, por exemplo, o uso de camisinha. Nós sabemos ali que a camisinha ela é importante tanto quanto o método contraceptivo, quanto para prevenir doenças relacionadas ali a ISTs, tá certo? Então, essa lei é bem importante, É bem importante a gente ter essas informações. E aí, a gente trouxe para vocês também sobre essa lei, que ela teve algumas atualizações. E é importante que a gente saiba quais são essas atualizações que passaram a valer a partir de 2022, através ali da lei que a gente vai observar agora, de número 14.443. E aí houveram algumas mudanças nessa lei que está relacionada ao planejamento familiar. E aí, das mudanças que a gente trouxe, nós observamos ali a esterilização voluntária. Essa esterilização está relacionada com o método cirúrgico, que é considerado definitivo para homens e mulheres, que está relacionado ali também caso você não queira mais ter filhos. Existem métodos definitivos, métodos cirúrgicos, que são chamados aí de laqueadura para as mulheres e vasectomia para os homens. Então, nesse processo, a pessoa realiza uma cirurgia que ela pode ali reverter esse procedimento cirúrgico, mas ela é considerada definitiva, tá certo? Então, no caso da laqueadura, a mulher ali vai cortar as trompas, que ligam o ovário ao útero, e no caso da vasectomia, o homem faz esse corte nos ductos deferentes. O espermatozoide ali não consegue mais passar naquele processo da ejaculação. Ele produz o espermatozoide, mas ele é absorvido. Então, a gente observa que corta ali os canais para que não ocorra o processo de fecundação para a origem ali de um novo embrião, tá certo? Então, é considerado um método definitivo. E aí a gente vai observar quais foram essas mudanças, para realizar essa cirurgia, que a gente já sabe que ela é definitiva, mas que pode reverter. Vamos observar as principais mudanças. E aí a gente observa a idade mínima. Então, antes de 2022, a idade era de 25 anos. Era necessário ter no mínimo 25 anos para realizar essa cirurgia. Agora, a partir dessa lei de 2022, a idade mínima é de 21 anos. Coloque aí na cabecinha de vocês, 21 anos é a idade mínima para a realização dessa cirurgia. E aí, pessoas com pelo menos 2 filhos vivos podem realizar o procedimento antes dos 21 anos. Um outro fator bem importante ali, que gerou vários debates,
e que foi bem legal também na mudança dessa lei, é quanto ao consentimento do cônjuge. Não é mais necessário o consentimento expresso do cônjuge para a realização tanto da laqueadura tubária quanto da vasectomia, tá certo? Antigamente era necessário ter esse consentimento, hoje em dia não mais. A esterilização durante o parto, nesse caso, na esterilização cirúrgica durante o parto, ela é permitida à mulher. Então, ela já realiza ali no momento do parto, desde que observados o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas. Tá importante ressaltar também que essas cirurgias elas podem ser realizadas de forma gratuita através do SUS. E aí, é claro, existe toda uma conversa com os especialistas antes de realizar ali qualquer procedimento, tá certo? E aí a gente vai observar também, né, estamos falando aqui de métodos cirúrgicos para evitar a gravidez, mas a gente vai relembrar aquele conceito também sobre a gravidez, né? Como é que a mulher fica grávida, né? O que acontece? A gente observa ali que para que ocorra a gravidez, é necessário que ocorra o processo de fecundação. E nesse processo, 2 gametas precisam se encontrar. O gameta feminino, que é o óvulo, né, que está lá no sistema reprodutor feminino, produzido ali pelo ovário, e o gameta masculino, que é o espermatozoide, né? Então, durante a relação sexual, quando ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo, lá nas trompas de Falópio, ocorre o processo de fecundação. E nesse processo de fecundação, ocorre a formação do zigoto. Nessa imagem, a gente consegue observar a representação do óvulo, representado aí pela essa bolinha rosa que a gente observa aí nesse azul, e vários espermatozoides, sendo que um espermatozoide ali que vai conseguir colocar o seu material genético para que ocorra ali ó, a formação e o desenvolvimento desse embrião e desse bebê, tá certo? Então, é assim que ocorre o processo de gravidez. A união do gameta feminino com o gameta masculino, no processo de fecundação, ocorre ali o desenvolvimento desse novo ser. E aí a gente vai relembrar também sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? Estamos falando ali de relação sexual, né? Métodos contraceptivos. E aí é importante a gente falar das ISTs, que elas podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, os quais são microscópicos, a gente não consegue ver, não sendo possível de serem visualizadas a olho nu. Uma vez instalados no organismo, atacam as células hospedeiras, degenerando-as e causando doenças, tá? Então, a gente pode observar que as ISTs, elas podem ser causadas por qualquer um desses micro-organismos. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo ou um protozoário, né? Então, o que eu faço para não ter uma IST? Eu preciso me cuidar, né? Eu preciso usar métodos contraceptivos, principalmente a camisinha, tanto masculina quanto feminina, que ela evita o contato direto ali entre o corpo, tá certo? E aí a gente vai trazer ali, vamos relembrar, na verdade, uma doença que está relacionada com a IST, que é a AIDS. Olha só, a AIDS, ela é a doença causada pela infecção de um vírus, o vírus da imunodeficiência humana, e aí que a gente conhece pela sigla, né, chamada de HIV. Lembrando que a AIDS é a doença, HIV é o vírus, tá certo? O que esse vírus faz? Ele ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos TCD4, né? Então, o que acontece? Quando esse vírus ele chega lá no corpo, ele vai procurar essa célula. Essa célula ele é um glóbulo branco, é uma célula de defesa, né? Se fosse um exército ali, é como se ela fosse um general. Então, ela é importantíssima ali para defender o nosso corpo desses agentes invasores, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. E aí o HIV ele vai exatamente ali
se reproduzir dentro desse linfócito. Então, o que acontece, né? Quando existem muitos vírus ali naquele corpo, porque houve muita reprodução e destruição desses linfócitos, o corpo fica enfraquecido, porque o sistema imune ele acaba sendo enfraquecido nesse processo, porque o vírus ele vai atacar ali aquela célula e ela vai utilizar aquela célula para a reprodução de vírus. Quando ela se reproduz, ela quebra aquela membrana e esse linfócito ali, ele acaba morrendo, e aí vários vírus vão ali procurando outros linfócitos para reprodução. Tá certo? Então é importante a gente ter esse conhecimento que o sistema imunológico ele é enfraquecido e é ele que defende o nosso corpo de outros invasores, né? Então por isso que tem essa relação aí de ter o vírus do HIV e chegar naquele estágio da AIDS quando a pessoa adquire doenças oportunistas em relação a isso. Então, esse vírus ele é capaz de alterar o DNA dessas células e fazer cópias de si mesma. Depois ele multiplica, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Tá certo? E essa imagem representa para a gente ali o sistema sanguíneo e aí esses vírus, né, ali procurando os linfócitos para sua reprodução. E como pega o HIV? Vamos observar. Essa informação é bem importante, tá? A gente observa que pode pegar através do compartilhamento de seringas, né? Existem muitos casos relacionados a HIV devido a compartilhamento de seringas, porque existe o contato ali direto com o sangue, né? Instrumentos sem esterilização, e aí a gente traz o caso da manicure, né? Quando usa aquele alicate ali para tirar a cutícula, se tiver infeccionado. E aí vai aquele famoso bife, né, que é arrancado, pode ter um contato com sangue contaminado. Então é necessário ter esses cuidados. Tatuagem, piercing, né, tudo aquilo que tem um contato ali direto com o sangue. Sexo sem proteção, por isso que a gente trouxe essa imagem da camisinha, a importância da camisinha para evitar entre a transmissão do HIV e tantas outras ISTs também. E da gravidez para o bebê. E como não pega? Abraços e beijos, compartilhamento de objetos, piscina ou banheiro e pelo ar, tá certo? Então, vocês conseguem aí diferenciar como pega e como não pega esse vírus do HIV. E agora a gente vai observar também um outro assunto bem importante, que é o processo da automedicação. O que é a automedicação, né? É o uso de medicamentos sem receita médica ou sem orientação profissional, como, por exemplo, tomar remédio indicado por amigos, usar ali sobra de tratamentos antigos, se basear na internet. É uma prática comum, né? Acontece ali, você sente alguma coisa, vai procurar um remédio na gaveta e toma, mas é perigoso, tá bom? Então, por isso que a gente trouxe aí para vocês esse assunto, para a gente repensar um pouquinho nessas situações. E aí vamos falar também de um outro assunto, né, que nós trouxemos nas nossas aulas, que é sobre o processo de origem das espécies, especiação, e aí a gente começa essa aula, né, esse momento aqui falando sobre a biodiversidade. A gente consegue observar grande diversidade de espécies aqui ao meu redor, no ambiente aquático, né, espécies que voam, espécies terrestres, né? Então, por que existem tantas espécies diferentes na Terra? A existência de tantas espécies diferentes é resultado de milhões de anos de evolução biológica, que é um processo impulsionado principalmente pela seleção natural. E aí vamos revisitar o conceito de espécie. Olha só, é um conceito fundamental que designa a unidade básica do sistema taxonômico utilizado na classificação científica dos seres vivos. Uma espécie é um grupo de populações intercruzantes. Essa informação é bem importante. E a especiação? Vamos relembrar que a especiação é um mecanismo central que explica como novas espécies surgem ao longo do tempo. Elas ocorrem em virtude das diferenças surgidas no genoma de populações diferentes de uma mesma espécie que ocasionaram o isolamento reprodutivo e, consequentemente, o aparecimento de duas espécies diferentes. Tá? Então, quando a gente fala do processo de especiação, é como acontece o surgimento de uma nova espécie. E espécie, a gente já sabe que é aquele ser que consegue intercruzar, tá? Consegue gerar ali descendentes férteis. E aí, a gente sabendo que tem uma grande diversidade de espécies, é necessário o quê?
classificar, né? Vamos organizar essa grande biodiversidade. E aí a gente vai relembrar esse processo de classificação proposto por Linneu. Olha aí, a gente tem essa classificação de categorias taxonômicas básicas, e aí Linneu estabeleceu um sistema hierárquico de táxons. A gente observa que nesse sistema hierárquico, o reino é a maior das categorias. A gente vai observar que ele está lá no topo da pirâmide, e ele é constituído por um conjunto de filos. Filos é um conjunto de classes, classes é um conjunto de ordens, ordens, conjunto de famílias, famílias de gêneros, gêneros de espécie, e espécie a gente já observou que é esse grupo de organismos capazes de se reproduzir, originando descendentes férteis. E a gente tem uma imagem que a gente consegue identificar melhor essas categorias. Elas estão representadas através de uma pirâmide. A gente observa que o reino é o nível mais amplo de classificação, né? Os seres vivos são divididos em grandes grupos chamados de reinos. Vamos observar aqui o filo, ou divisão, né? No caso das plantas. Está dentro de cada reino, os organismos são agrupados em filos, com base em características estruturais e evolutivas. A classe, que está logo abaixo do filo, cada filo é dividido em classes. Ordens, as classes são subdivididas em ordens. Vamos descendo um pouquinho mais essa pirâmide. A família, as ordens são divididas ali em famílias. E as famílias são divididas em gêneros. E a gente observa aqui, no caso das espécies, é o nível mais específico de classificação. Uma espécie é definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir entre si. Tá certo? E essas duas setas também são bem importantes. Observe a primeira seta, que está apontada para cima, né, lá para o reino. Porque quanto mais ali, ó, mais acima dessa pirâmide, maior a diversidade biológica entre os representantes por categoria, né? Então, lá no reino vai ter uma diversidade bem maior se a gente comparar a base dessa pirâmide, que é a espécie. E aí a outra seta, apontando lá para baixo, ó, lá para a espécie, é quanto à semelhança. Maior semelhança entre os representantes por categoria, né? Então, as espécies ali têm uma semelhança maior se a gente comparar aquele grupo lá dos reinos, tá certo? E aí existe outro sistema de classificação também que nós vamos lembrar. Na verdade, são 3, tá? Sistemas de classificação modernos. Existe ali aquele tradicional 5 reinos, mas existe uma nova atualização, que a gente vai destacar ali os 6 reinos, onde o reino Monera ele foi subdividido em bactéria e árquea, tá? Então, bactéria, a gente observa lá nas setinhas em verde, né? Ele vai separar as bactérias em 2 grupos. E aí é adicionado nesse processo a árquea, né? Que são aquelas que conseguem viver em ambientes extremos. Os outros a gente consegue observar lá nos 5 reinos: protista, fungo, planta e animalia. Além desses 6 reinos, existe um outro sistema que é por domínios. Nesse caso do domínio, que é o mais atual, a gente observa que são 3. O da bactéria, a árquea e as eucárias, que são os seres eucariontes, onde a gente inclui nesse grupo os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Tá certo? E agora a gente vai observar com mais detalhes a classificação em 5 reinos. Uma classificação ali mais tradicional, que ela foi definida por Robert Whittaker, né, que foi o responsável pela elaboração do sistema em 5 reinos. E a gente vai observar quais são esses 5 reinos. Olha só. É o reino Monera, o protista, o fungo, plantae e animalia, né? Então, a gente observa esses 5 reinos. Quando a gente fala do reino Monera, que a gente vai observar aqui ao ladinho, estamos falando do grupo de bactérias, né? Então, o reino, ele divide as espécies de acordo com as suas principais características. O reino Monera são organismos procariontes unicelulares. Procariontes não têm carioteco, seu material genético fica ali, ó, solto no citoplasma. Unicelular, uni vem de somente uma única célula, tá certo? Então, dentro desse grupo do reino Monera são as bactérias, que têm essas características, procariontes e unicelulares.
No protista, são organismos eucariontes, a gente já começa a observar ali, né, a diferença das características, apresentam carioteca, o seu material genético fica definido ali dentro de um núcleo. São unicelulares, somente uma única célula, podem ser autotróficos, produzir o seu próprio alimento, ou pode ter espécie ali heterotrófica, que precisa se alimentar para obter sua energia. No fungo são os fungos, né? Ali cogumelos, orelha de pau, são organismos eucariontes, unicelulares ou multicelulares e heterotrófico. Nas plantas, né? O reino ali plantae, reino das plantas, dos vegetais, são organismos eucariontes, multicelulares e autotróficos. Através da fotossíntese, eles produzem ali a sua energia, o seu açúcar. E o reino animalia, né? Esse reino dos animais onde nós estamos, né? A gente faz parte do reino animalia. São organismos eucariontes, né? Células apresentam carioteca, multicelulares, né? Várias células ali para compor aquele tecido, aquele órgão. E heterotróficos, precisa se alimentar para obter energia, tá certo? Então, o sistema de classificação em 5 reinos: Monera, Plantae, Protista, Fungi e Animalia. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e relembrado esses assuntos.